espaço urbano e rural na América e na África. Então hoje iremos tratar de um assunto sobre o espaço rural da América e o espaço rural do continente africano. Então, essa linda imagem que estamos observando agora refere-se ao quê? Ao chamado espaço rural, ou campo, como se pode assim dizer. Então, é uma parte muito importante, para o sustento das cidades. Então, as atividades desenvolvidas dentro do espaço rural são importantíssimas para o nosso dia a dia, porque vem do campo o alimento, a matéria-prima para o calçado, a matéria-prima para as nossas roupas, vem do campo também. Aí a gente falando sobre a questão da mineração, toda a base industrial de todos os produtos industrializados vem do campo. Então esse espaço rural ele se torna o quê? Muito importante. Então o espaço rural aqui não é apenas, a gente quando trata em espaço rural, a primeira coisa que vem na cabeça ou a primeira ideia é sobre as práticas agrícolas. Essas práticas agrícolas elas são caracterizadas pelo cultivo de plantas e pecuárias. Essas pecuárias são o quê? São as criações, tanto de gado, esse gado pode ser o gado bovino, ovino, caprino, suíno e assim por diante. Principalmente o quê? Desenvolvidas tanto na América como na África. Antes da chegada do europeu, tanto ao continente da América como ao continente africano, já havia o que? A chamado o que? Por exemplo, principalmente no norte do continente africano, chamamos aqui o que? Dos pastores transhumantes, ou chamados de pastores nômades, que criam as suas cabras ou as suas ovelhas. Então essa atividade aí, ela está o que há milhares de anos aí no norte do continente africano, justamente ali naquela intermediação com a Ásia. Também temos a questão do que? Do cultivo por povos, por exemplo, nativos aqui no continente americano. Vocês estão vendo na imagem aí um indígena fazendo o que? A colheita do milho. Professor, mas eles plantavam antes da chegada dos europeus? Sim. Os indígenas do continente americano, tanto eles cultivavam, como às vezes eles criavam animais ou domesticavam animais. Então isso também fazia parte desses grupos humanos antes da chegada dos europeus. Além dessa questão das propriedades nutricionais, que nutricionais? A questão do cultivo do milho para alimento, da mandioca, do amendoim, do tomate, das pimentas, são o quê? São culturas pertencentes ao continente americano. Depois elas foram se esparramando pelo mundo todo, mas originalmente esse tipo de cultivo saíram do continente americano, esse que eu acabei de citar. Além disso, a questão do quê? Das propriedades farmacológicas. O que é farmacológico? Como eles não tinham, por exemplo, remédios químicos como temos hoje, mesmo assim, há mais de 100 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de remédios químicos. Então, como se fazia? Então, era fazer através de quê? De chás. Dores, qualquer tipo de dor, má digestão, era tudo resolvido com o quê? Com chás. Então, esses chás eram o quê? Foram o quê? Através desse conhecimento aqui, que eles chamam de saber, eles foram desenvolvendo determinados o quê? Chás para determinadas o quê? Enfermidades. Então, isso também se desenvolveu. Então, na questão aqui do continente americano, se desenvolve tanto a questão nutricional, que são o quê? É o cultivo, como o quê? A questão farmacológica, que é o quê? Esses remédios à base de plantas.
Mas vamos lá, o que seria o espaço rural? Então, o espaço rural aqui, ele é o quê? Ele é caracterizado também por atividades econômicas como a agricultura, a criação de gado, silvicultura, o extrativismo de recursos naturais, além de territórios cuja finalidade principal é a valorização de tesouros culturais ou ambientais, por exemplo, unidades de conservação, que é muito comum, por exemplo, na América aqui do Sul. Já na América do Norte, a questão lá principal é os parques nacionais ou parques florestais. Então vamos lá. Então tem aqui o extrativismo, é uma da atividade, a agricultura é outra, a pecuária é outra, a piscicultura, que é a criação de peixes, é outra, a silvicultura, que é o cultivo de árvores, é outra, e os parques florestais também. A gente tem que ter ideia que nos Estados Unidos, por exemplo, os parques florestais, você paga uma taxa para poder fazer a visitação. Tem dentro de um parque nacional, ele tem a área restrita, onde você não pode adentrar. Tem só as partes recreativas, onde a grande parte da maioria dos visitantes tem acesso. Tem as parcialmente restritas, que ficaria entre os pesquisadores, e assim por diante. Então, o espaço rural ele desenvolve tanto a agropecuária, a silvicultura, o reflorestamento, a aquicultura, lavras de mineração e unidade de conservação. Então, nós vemos aí a pecuária, a criação de gado, a agricultura, a silvicultura, o plantio de pinos, aqui a piscicultura, criação de peixes. Vamos lá, alguns tipos de técnicas ou tipos de agricultura desenvolvidas aqui na América e na África. Temos aqui a agricultura itinerante na América e na África. Por que itinerante? Porque ela não fica em um só lugar. E a gente vai ver como que funciona esse método da agricultura itinerante. Vamos lá, ela se caracteriza pela mudança constante do local de cultivo, a fim de permitir a recuperação do solo após o início do plantio. Gente, essa mudança ela não é programada, ela é mais ou menos forçada. A gente vai ver isso adiante. Na América Latina e na África subsaariana, além de outras regiões tropicais do globo, esse tipo de agricultura é praticado principalmente por povos indígenas ou camponeses nativos, sendo comum o uso tradicional do método de queimadas, passado de geração em geração, para preparar o solo para o cultivo. Então, percebemos que durante o período, esse período agora, que é o nosso período seco, há muita queimada. Por que há muita queimada? Justamente que é esse período e na nossa região, principalmente aqui na Amazônia, tem a agricultura itinerante ou a tropical conhecida, ela é o quê? Ela é grande parte desenvolvida na nossa região. E como que ela se caracteriza? Primeiro, ele pega uma área florestada, uma área de floresta. Primeiro ele faz o quê? O desmatamento. Depois que ele desmata, ele vem o quê? O segundo processo, a queimada. E o quarto processo, que é o cultivo. Esse cultivo aqui, essa área cultivada, ela vai estar em torno entre 2 a 5 anos. Passou de 5 anos, essa área ela se torna improdutiva. O que o agricultor vai fazer? Ele vai o quê? Abandonar essa área. Então a área fica lá abandonada. E aí, da origem da floresta primitiva, surge o quê? A chamada floresta secundária. Olha aqui as queimadas, a preparação do roçado. Isso é muito comum, tanto na África, como em regiões tropicais, na Ásia, como que na nossa América Latina. Vamos lá. Quais são os produtos mais cultivados na agricultura itinerante? É o feijão, é o milho, o inhame, a batata doce, a abóbora e a mandioca. Então são esses daqui o que? São os principais produtos cultivados dentro aqui da agricultura itinerante. Então, essa aqui é uma roça tropical de mandioca, essa aqui em Rondônia. Essa aqui é a roça de milho no México. Essa é a roça de inhame aqui no Brasil mesmo. Roça de batata doce. Outra coisa, gente,
embora essa prática implique na derrubada de áreas com vegetação densa e incorpore sempre risco de controle do fogo, é importante compreender, gente, que a agricultura itinerante ela pode ser aplicada de modo sustentável, tá? Então, a gente não vai aqui condenar também a agricultura itinerante, dizer, isso aqui é um mal. Gente, é ela que é através desse método, infelizmente, que aí a grande parte do brasileiro tem acesso à mandioca, abóbora. Se você tem isso no mercado, graças ao que? Grande parte desses alimentos são produzidos nessas áreas chamadas de roça tropical ou agricultura itinerante. Ok? Vamos para a segunda aqui, a chamada agricultura irrigada, na América e na África. A proporção de áreas agrícolas irrigadas no mundo é bastante heterogênea. O que é heterogênea? É variada. E varia muito entre os países, continentes e regiões. Isso se explica por diferentes fatores em especiais. Vamos lá, quais são os fatores, né, que vai explicar essa diferença de áreas agrícolas irrigadas no mundo? Por que é tão diferente de uma região para outra? Primeiro, a sazonalidade e a irregularidade das chuvas. Primeiro fator, que vai ter regiões que vai ter o que? Essa sazonalidade. O que é essa sazonalidade? São estações de estiagem, né, que são um pouquinho mais longas do que o normal, e aí você o que? Essas áreas você vai ter que aplicar esse método de agricultura irrigada. Vamos lá, terminando a frase? Que fazem com que longos períodos de estiagem prejudiquem os cultivos. Então, nessas regiões, quem tem condições para você aplicar, porque também não é barato. Essa questão, a gente vai ver essa condição econômica ali, que é o terceiro ponto, a condição econômica e tecnológica dos países e das regiões. Porque o que? Esse uso de máquinas e equipamentos não é acessível o quê? Para todos os produtores. Então, tem produtores que vão ter essa capacidade de contratar, de comprar esses equipamentos e aplicar na sua fazenda, no seu sítio. E já outros não vão ter essa condição, justamente porque não é um equipamento barato. Ele requer o quê? Um valor não é muito acessível. O segundo aqui seria o que? A qualidade do solo. Muitas das vezes carente de nutrientes e com propriedades físicas desfavoráveis. Significa o quê? Nem você aplicando esse método de irrigação vai valer a pena. Então, por isso tem que fazer uma análise do solo antes de você aplicar qualquer tipo de método, né? Seja de irrigada, seja outros métodos que a gente vai ver assim, mais adiante. Então, não esqueça, os 3 fatores que explicam essa diferença de áreas agrícolas no mundo, o primeiro fator é o que? A sazonalidade e a regularidade das chuvas, são regiões onde as chuvas são regulares. Segundo, a qualidade dos solos. E terceiro, a condição econômica e tecnológica dos países ou das regiões aí em destaque. Então, aqui no mapa a gente vê a proporção de áreas agrícolas utilizadas sob o sistema de irrigação. O verde aqui é escuro, é 50%, tá? Do solo aqui é através do método de irrigação. Deixa eu pegar aqui o continente africano, em destaque ali para o Egito, justamente que eles também vão utilizar ali o rio Nilo. O destaque também lá é para o Equador, para o Chile, para os Estados Unidos e para o Suriname. A questão do quê? De áreas cultivadas sob irrigação. Vamos lá. Então, como que funciona esses sistemas aqui de irrigação? Vamos lá. A gente tem que ver como é possível perceber muitos países da África apresentam lá, gente, menos de 5% das áreas agrícolas irrigadas. A gente acabou de ver lá no mapa. Então, a aplicação da irrigação com técnicas modernas e alta produtividade pode ser exemplificada com o cultivo da fruticultura. Significa o quê? Que as áreas irrigadas, em suas maioria das vezes, é utilizada muito para quê? São utilizadas para o cultivo de frutas. E a gente vai destacar aqui as 2 regiões do continente americano. A Califórnia, dos Estados Unidos, o destaque para a produção de laranja, morangos e uvas. E no Chile para a produção de uvas, né?
Na África a gente tem o que? Um sistema de irrigação. Aqui no continente africano eles vão fazer o que? Eles vão utilizar o Rio Nilo, e esse Rio Nilo, gente, tem que ter ideia que o Rio Nilo há milênios, tá? Então há milhares de anos aí, ele vem sendo utilizado para quê? Ele vem sendo utilizado como o quê? Como uma forma de irrigação natural, justamente durante o período das cheias. Então, quando o Rio Nilo ele tinha suas cheias, essas cheias faziam o quê? Eram utilizadas ali, então eles pegavam aqui, essa questão aqui, utilizavam ali as cheias justamente para quê? Poder fazer o seu cultivo. Durante o período de estiagem, por exemplo, esse cultivo já estava na época da colheita. Então eles plantavam, faziam o cultivo, por exemplo, aqui do trigo no início do período chuvoso, período da inundação. Começava a inundação, eles começavam o plantio. Quando já entrava o ciclo de estiagem, eles já estavam colhendo esse trigo. Então acontece, e isso foi utilizado por quê? Por centenas de anos no rio, através das águas do Rio Nilo. Mas aí houve duas construções aqui que vão limitar essa ação do Rio Nilo. A primeira é a barragem de Assuã e a segunda é um canal de irrigação. A barragem de Assuã e os canais de irrigação. Vamos lá. Então vai o quê? Interrompeu o ciclo de estiagem e inundação do Rio Nilo. Porque você acabou o quê? Contendo aqui, diminuindo a vazão do rio. Seguindo, houve o segundo problema, a salinização do solo. Então, com pouca água disponível sobre o solo, acabou ocorrendo o processo de salinização. Terceiro, a diminuição da fertilização natural das terras nas margens do rio, porque o rio passou a não mais inundar as suas margens. Isso era o quê? Isso era a chamada fertilização natural, porque trazia o quê? Matéria orgânica, folha, pedaço de madeira, e esse material era o quê? Ele ficava ali depositado nas margens dos rios. Esse material orgânico se misturava ao solo, fazendo com que aumentasse o humo. Aumentando o humo, aumentava a fertilidade desse solo. Então, com a diminuição das inundações do Rio Nilo, houve todo esse problema. Ok? E para poder compensar essa diminuição no fluxo do rio, passaram a construir canais de irrigação. Outro também, a gente vai também aqui a questão da transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco hoje ela é importantíssima justamente para o Nordeste brasileiro, porque justamente vai atender aqui milhares e milhares de agricultores que dependem aí da água do rio para poder para poder realizar seu cultivo. Outra coisa, nessas regiões usa-se as técnicas como o dry farming, sistema de irrigação por meio de sondas e drones que capturam ou transportam câmeras. Então, isso aqui é a produção de laranja irrigada na Califórnia, cultivo de uvas irrigadas na Califórnia, cultivo de uvas irrigada no Chile. Então, outra conceito aqui vai ser chamado de agricultura de precisão. O que é essa agricultura de precisão? Ela interrelaciona informações de diversas áreas do conhecimento e se utiliza de tecnologia de ponta. Então, ela vai utilizar lá drones, a gente vai ver aqui, sensores, sondas. Olha os drones aqui. Vão usar o que? Computadores. Vão usar o sistema de GPS. Então, para a gente ter ideia, essa agricultura de precisão é o que? É a incorporação da tecnologia no campo. Para que serve isso, professor? Serve para o quê? Para aumento da produtividade. Agricultura moderna. Vamos lá, o que é essa agricultura moderna? Vamos lá, a agricultura moderna é aquela que coloca em prática o método científico do cultivo, dispondo de equipamentos sofisticados e maquinário altamente tecnológico. É uma parte que a gente acabou de falar.
Então já a agricultura de precisão, a gente está na última fase lá da agricultura moderna. Tá? Vamos lá as características da agricultura moderna. Primeira característica, acompanhou o progresso tecnológico. Ele acompanha a Revolução Industrial. Ele ainda continua acompanhando. Ocorreu em etapas diferenciadas nos países e continentes. Ela não foi igual em todos os continentes. Né? Houve sempre o que? Ainda é diferente. Por exemplo, dentro de um próprio país ele é diferente. Quando a gente pega aqui regiões da Amazônia, né? E pega essa região do Centro-Oeste. Você vê essa diferença brutal entre a agricultura praticada no Centro-Oeste e a agricultura praticada aqui nas margens, aqui no entorno da floresta tropical. Terceiro, ocorreu de maneira paralela e integrada os avanços de setores comumente associados, como a urbanização e a industrialização, como a mecânica, a química e a engenharia. A gente tem que ter ideia do seguinte, que a urbanização também ela é o quê? Além, ela ajuda, mas também ela é o quê? Um fruto desse o quê? Desse aumento da produtividade do campo. O ser humano só mora em cidades, por quê? Porque ele sabe que esse alimento vai chegar à sua mesa. Ah, professor, mas todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de alimento? Isso aqui é outra discussão. A discussão do homem morar em cidades, ela é baseada justamente nisso, na capacidade do campo poder o quê? Sustentar as pessoas que moram na cidade. E esse sustento é o que? Abrange aqui, o quê? Todos os aspectos da sua vida. Desde o quê? Desde a roupa que você veste até o alimento que você consome. Isso o quê? É uma dependência que a cidade tem com o campo. Claro, com o passar do tempo, o campo passou também ter o quê? Um processo de dependência em relação a quem? Às cidades. Justamente com o processo do quê? Da industrialização. A industrialização aqui ela vai ser o quê? Essa tecnologia da Revolução Industrial, ela vai migrar para o campo. Você põe uma colheitadeira aqui nos Estados Unidos, colhendo o milho. Esse já é uma tecnologia muito evoluída. Professor, o que é uma tecnologia? Gente, tecnologia, qualquer técnica que ela o quê? Ela veio para poder, por exemplo, aumentar a produtividade. O arado puxado a boi já foi uma tecnologia gigantesca. Por quê? Porque o ser humano fazia isso o quê? Manualmente. Então tinha que ir lá ele mesmo pegar uma enxada, um instrumento lá e cavar o solo, cavando o solo. E com a tecnologia do arado, isso a gente triplicou, quadruplicou o quê? A produção agrícola. Com o trator, isso ficou mais evidente ainda. Aí que multiplicou mesmo. A colheita era feita à mão, agora a colheita é feita através de máquina. Então, olha só. Então, cada momento da história, uma tecnologia vai sendo aplicada. E essas tecnologias fazem com que aumente a produtividade no campo. Transformações que ocorreram vamos ver quais foram essas transformações que ocorreram no campo. Vamos lá, tratores e colheitadeiras começaram a ser utilizados nos países desenvolvidos logo após a Segunda Guerra Mundial. Segundo, a utilização de produtos químicos que são utilizados para o preparo do solo e combate das pragas. Por sua vez, vinham sendo introduzidas desde o início do século XIX, chamados defensivos agrícolas, outros chamam de agrotóxicos. Então tem uma briga aqui entre um grupo que chama isso de agrotóxico e outro que chama de defensivos agrícolas. Incentivos financeiros dos governos também começou a ocorrer, agora o agricultor tinha ali uma ajuda, um empréstimo do governo. Proteção comercial por meio de tarifas a produtos concorrentes importados. O governo passa a aumentar a taxa de importação justamente para beneficiar aqui os produtores. Agora tem uma linha de crédito. O que é a linha de crédito? Querendo ou não, todo ano vai ter disponível aí quanto? 200 bilhões, 300 bilhões só para os agricultores pegar como empréstimo. E a agricultura nos países ricos passa por grandes transformações e dá um salto de produtividade a partir do meado do século XX. Então aqui a utilização de tratores para preparar a terra em 1940 nos Estados Unidos. Se a pulverização feita por aviões em lavoura nos Estados Unidos em 1940, então a utilização de aviões, de tratores, já assim, em meados dos anos 40, início dos anos 40, já era uma realidade em grande parte dos Estados Unidos. A agricultura moderna.
ela vai ocorrer com a chamada Revolução Verde em 1970. Então, a partir de 1970 vai o quê? Umas mudanças passam a ocorrer no campo, tanto no aumento da produção agrícola, quanto na organização da cadeia produtiva. Você vai ter agora o quê? Um aumento da produtividade. E essa produtividade vai ser o quê? Emprego de mais tecnologia. Agora, a partir dos anos 70, o emprego de tratores, de colheitadeiras, caminhões, que é o sistema de transporte. Isso vai aumentar, vai melhorar. Outra coisa, você vai ter empresas, criação de empresas ligadas ao quê? Ao setor de alimentos, vão se fortalecer a partir dos anos 70. Esses pequenos agricultores, médios, eles vão acabar desaparecendo para dar lugar aos grandes agricultores. Também isso vai ser o quê? Um contraponto nessa questão da Revolução Verde dos anos 70. Ok? Vamos lá, as inovações tecnológicas já aplicadas a partir dos anos 2000 para cá. Primeiro, a informatização, mapeamento por satélites, dados digitais cada vez mais precisos, novas máquinas para o plantio e colheita. Essas máquinas agora elas são ligadas a computadores, elas são guiadas através do sistema de GPS. Isso faz com que aumenta a precisão e a capacidade dessas máquinas. E outra coisa, a manipulação genética das sementes. Então agora a semente ela vai ter resistência à praga, ela vai ter resistência a um tipo de clima, ela vai ter resistência a até um tipo de veneno, para vocês terem ideia, tá? Então essa manipulação genética das sementes, ela chama-se o quê? Produtos geneticamente modificados. Esses produtos geneticamente modificados, ela vem o quê? Ela deriva dessa manipulação genética de sementes. As primeiras aqui a ser aplicada essa tecnologia vai ser na soja. Então, a colheitadeira aqui equipada com tecnologia de ponta, vocês estão vendo aqui, ó. Então, toda equipada. Você parece que não está nem, se você não está nem dirigindo uma máquina, um trator, né? A imagem que a gente vê de trator é aquele negócio empoeirado. Não. Hoje um trator, dentro dessa nova implementação de tecnologias, é dessa forma. E o cultivo da soja modificada geneticamente. A soja ela foi uma das pioneiras aqui a essa questão da modificação genética, né? Ou os chamados produtos transgênicos. Ok? Há também aqui a questão da clonagem, mas isso aqui a gente só vai ver na pecuária, mas também faz parte desse arcabouço de modificações genéticas que vão ocorrer. Então, na próxima aula a gente vai estar trabalhando aqui outros tipos de agricultura. Eu vou ver se eu deixo aqui um vídeo, tá, de complemento, para a gente poder ter essa ideia da tecnologia de precisão. Ok? Eu acompanhava muito meu pai na sua tarefa de engenheiro agrônomo para levar aos produtores uma mensagem tentando melhorar o seu sistema produtivo, que era muito arcaico, incipiente, não conseguiam tirar renda suficiente para a sua própria alimentação. E ele esforçava, tentando mostrar que existiam soluções. E eu ouvia de outro lado também, e isso me gravou muito, a angústia do produtor. Saber que ele poderia melhorar, mas não tinha condição para melhorar. Isso marcou muito a minha alma, o meu sentimento. Que quando eu tinha 16 anos, eu falei para o meu pai que eu queria estudar agronomia. Até os anos 80, o Brasil era importador de comida. A gente não era autossuficiente em carne, a gente precisava importar arroz, precisava importar feijão, precisava importar tudo. O Brasil não tinha terra fértil, as que tinham já estavam ocupadas e nós estávamos com um drama muito grande. 1/3 do que nós consumimos era importado, o Brasil não conseguia produzir. A família média brasileira gastava metade de toda a sua renda familiar. Não é de salário, não. Só para alimentar.
quem gasta metade da sua renda familiar em alimentação, não vai sobrar dinheiro para vestuário, para residência, saúde, educação, segurança, etc, etc. Olha, era uma época triste. E o que aconteceu foi que, em determinado momento, o governo decidiu que era uma prioridade do país se tornar autossuficiente na produção de alimentos. É uma coisa de soberania mesmo, de segurança alimentar. É eleito o presidente, o general Ernesto Geisel. Ficou sabendo dos trabalhos em Minas, mandou buscar tudo que tinha e fez uma visita caladinha. E encantou com o que viu lá. Me chamou para conversar e acabei saindo ministro. Nós tínhamos que abrir uma oportunidade à agricultura brasileira. E aí começaram os problemas. Onde é que tem tecnologia tropical no mundo? Vamos lá buscar. Ele era o ministro da Agricultura da época e ele só conseguiu fazer isso porque ele teve autonomia total. Não é uma coisa barata você mandar 3.000 pesquisadores para os 4 cantos do planeta e depois trazer esse pessoal de volta e investir na continuidade das pesquisas. Então, se tem um responsável aí por essa transformação do Brasil, esse cara é o Alisson Paulinelli. Vocês vão lá conhecer a pesquisa no mais alto grau que ela tiver. Não se esqueçam. A ciência é lá. Tecnologia e inovação é no bioma cerrado brasileiro. Cerrado, naquele então, nos anos 70, os agricultores tradicionais, paulistas, paranaenses, diziam cerrado, Deus me livre. Cerrado nem dado e nem herdado, ninguém queria cerrado. Terra infértil, seca, retinha pouca umidade, matéria orgânica muito baixa, pouca argila, ninguém queria saber de cerrado. Mas a ciência brasileira, isso que é uma coisa importante, a tecnologia brasileira desenvolveu mecânicos e instrumentos que domaram o cerrado, transformando aquela agricultura degradada, áreas degradadas, perdidas, uma mata pobre, em área produtiva. Foi assim que nós montamos um sistema para recompor a agricultura, tornar o Brasil autossuficiente e depois, acima do que nós esperamos, nós conseguimos fazer uma agricultura tropical altamente sustentável e competitiva. E nesses últimos 40 anos, nós viramos a chave. A agricultura e a pecuária do Brasil hoje são muito diferentes do que eram há pouco tempo atrás. Tanto é que nesse período, exatamente nesse período, o Brasil deixou de ser um país importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores mundial de comida. Como é que foi possível fazer isso? Com modernização tecnológica. E nós fizemos o inverso do que fez o mundo até aquela data. O mundo até aquela data usava as terras férteis. Aqui nós fizemos o inverso. Nós pegamos o cerrado, que era a terra mais degradada que existia no mundo. Pegamos esse cerrado, recuperamos a sua fertilidade, recompusemos todos os elementos químicos, físicos, biológicos, para que ele se transformasse outra vez numa área produtiva que deve ter sido aí há não sei quantos milhões de anos atrás. Mexendo, inclusive, com regras de comércio global, muito fortemente. Então, segurança alimentar, de um lado, sustentabilidade, do outro lado, são a base do futuro da humanidade. E ambos passam pelo quê? Pelo agro. Em 2020, a Organização Mundial do Comércio reconheceu o Brasil como o maior exportador agropecuário líquido do mundo. As exportações agrícolas brasileiras cresceram de 5 a 10 bilhões de dólares por ano, atingindo 100 bilhões de dólares. É quase 1 bilhão de pessoas consumindo os produtos de nosso país em todo o mundo. O Brasil já é o 3º maior produtor do globo e um gigante do setor. E parece ter tudo para ficar ainda maior. Para que você entenda definitivamente o que são fatos e manipulações de dados, nós vamos investigar os dados da FAO,
a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Há alguns anos circulou pelo mundo um relatório com números apurados pela consultoria de mercado Phillips McDougall. Pelo documento, o Brasil foi o país que mais gastou com agrotóxicos no mundo, 10 bilhões de dólares. Estados Unidos, China, Japão e França ficaram, respectivamente, nas posições seguintes. Pronto, bastou para que sua cabeça passasse a ser massificada com publicações e artigos que alardeavam a notícia de que somos os maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. E por anos jogaram na sua frente apenas este gráfico. Mas ocultaram de você uma outra parte da mesma pesquisa que divide os gastos totais dos países pela área cultivada, ou seja, o quanto é investido em agrotóxico por hectare plantado. E nessa avaliação, o Brasil ficava, já há anos atrás, em 7º lugar, com 137 dólares por hectare, e atrás de países como Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e muitos outros, que, como sabemos muito bem, são severos críticos do agronegócio e do meio ambiente do Brasil, escondendo seus reais interesses comerciais dentro do nosso país. A terceira parte da pesquisa já mostrava, também anos atrás, o quanto cada país gasta com pesticidas, tendo como referência o tamanho da produção agrícola. Neste ranking foram divididos os gastos absolutos pelas toneladas de alimento produzidas. E desta vez o Brasil era o 13º da lista, 9 dólares por tonelada. Mas apesar de tudo isso, nós, brasileiros, continuávamos a receber goela abaixo uma única informação, a de que somos os maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. Esse tipo de pesquisa ainda é feita e, para surpresa de muitos, temos novos dados apresentados ao mercado. Os novos dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, apontam que de um total de 193 países do mundo, o Brasil ocupa hoje o 44º lugar na utilização de agrotóxicos. Outra informação divulgada pela FAO é o consumo relativo no país referente ao ano de 2016. Os números comprovam que o total de defensivos utilizados por hectare cultivado foi de 4,31 quilos. Entre os países europeus que utilizam mais defensivos nas suas lavouras, aparecem os Países Baixos, com 9,38 quilos por hectare, Bélgica, com 6,89 quilos, Itália, com 6,66 quilos, Montenegro, com 6,43 quilos por hectare, Irlanda, com 5,78, Portugal, com 5,63 quilos, Suíça, com 5,07 quilos por hectare e Eslovênia, com 4,86 quilos por hectare. Os números constam do sistema FAO-STAT, o banco de dados da FAO, que desde 1961 fornece estatísticas de 245 países sobre alimento e agricultura. Logo após o Brasil aparecem a Alemanha, em 47º lugar, a França, em 48º, e a Espanha, em 49º lugar. Pelo critério de consumo de defensivos em função da produção agrícola, o Brasil aparece em 58º lugar, com o uso de 0,28 quilos de defensivo por tonelada de produtos agrícolas. Neste balanço foram utilizados os valores de produção de grãos, fibras, frutas, raízes e nozes e o consumo total de defensivos disponíveis. Como podemos ver, muitos desses países são consumidores de produtos agrícolas brasileiros e sabem que o trabalho de controle de uso de agrotóxicos, ou melhor, agroprotetores aqui no Brasil, é exercido com eficiência pelo setor privado, com um trabalho de verificação exercido pelo governo no sentido de atender a essas legislações internacionais e a determinadas exigências de alguns países importadores que estabelecem limites ainda mais restritivos que as legislações internacionais. O nosso país atende a essas exigências de maneira muito profissional, oferecendo a segurança necessária para os consumidores. Se isso não acontecesse de maneira eficaz, você acredita que esses países europeus estariam, e cada vez mais, importando alimentos produzidos aqui? E aí,
Agora você realmente entendeu esse jogo? Esconderam por décadas muita coisa de você quando o assunto é agrotóxico, ou melhor, agroprotetores. Claro que pelo tamanho do agronegócio do Brasil, na correlação de área produtiva coberta e do volume de agrotóxicos usados, nós somos os maiores em uso desse tipo de produto. Porém, como você acabou de ver, quando a avaliação é por quantidade de hectares de área plantada, o gigante Brasil fica atrás de muitos países de primeiro mundo, incluindo aqueles que querem continuar comprando alimentos baratos por aqui. É claro que muitos livros e artigos foram publicados para que você lesse apenas a parte que interessa àqueles que por décadas têm trabalhado para atrasar o Brasil e, por meio de dados parciais, convencer você de mais uma grande mentira. Mais importante do que espalhar por aí que é uma mentira dizer que somos os maiores consumidores de agrotóxico do planeta, é entender que cada vez mais teremos países de primeiro mundo tentando frear o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, para que possam continuar importando alimentos baratos produzidos por aqui. Todo o esforço do novo governo brasileiro para liberar agrotóxicos mais seguros e o seu uso no campo é de fato muito importante. Mas você precisa entender que, ao contrário do que se fala por aí, o Brasil não tem o título de maior consumidor de agroprotetores do planeta. Entenda definitivamente que o uso dessas substâncias no Brasil é muito alto porque temos um país igualmente gigante e um grande produtor. E o mais importante, que muitos escondem, temos 2 safras por ano, às vezes até 3, um ambiente que vários desses países, os que de fato são os maiores no uso de agrotóxicos, não têm. Europa e Estados Unidos produzem apenas 1 safra por ano. Por hectare, de longe, o Brasil não é o país que mais usa agroprotetores em suas lavouras. A imagem do nosso país como maior consumidor do mundo desse tipo de produto é falsa, absurda e foi patrocinada por décadas por aqueles que gostariam de ver um Brasil menor. É o que alerta o diretor da Rural Business, Júlio Brissac. Se os alimentos produzidos no Brasil tivessem tanto problema, você acha que as exportações de grãos e carnes estariam batendo recordes, como estamos vendo nos últimos anos? Salve o agronegócio do Brasil. Só com informações estratégicas e investigativas de mercado é que vamos sobreviver.